RTs e consultores agroindustriais, vocês sabem a importância da relação entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Trabalho e Previdência? Se não, é importante a gente bater esse papo. Eu sou Gilberto Marcos, médico veterinário, RT e consultor técnico em agroindústrias há mais de 10 anos e ajudo veterinários e consultores técnicos a aumentarem o número de seus clientes e o seu faturamento ultrapassando a 10 mil reais. Bom, recentemente nós enfrentamos a seguinte situação em uma das empresas que eu presto assistência técnica, a responsabilidade técnica. Recebeu a visita do Ministério do Trabalho e da Previdência. E muitas das vezes nós, médicos veterinários responsáveis técnicos, quando assumimos o compromisso, a prestação de serviço num trabalho de uma empresa como essa, desse porte, uma agroindústria, a gente no primeiro momento fica muito preocupado em atender os aspectos técnicos de higiene e inspeção de produtos de origem animal, cumprindo todas as etapas da elaboração e implantação de um programa de autocontrole, todos os seus PSO, PPHO, APPCC e assim por diante. Mas, muitas das vezes, com o passar do tempo, nós vamos assumindo atribuições e responsabilidades as quais não fazem parte, num primeiro momento, do escopo da nossa prestação de trabalho, da nossa prestação de serviço. Mas eu convido vocês a, desde o primeiro momento em que inicie o trabalho, que se coloque no seu contrato de prestação de serviço o cumprimento desse escopo, o atendimento que contemple o escopo, né, que transcende a prestação de serviços técnicos no que diz respeito à inspeção e tecnologia de produtos de origem animal. Porque outros órgãos fiscalizadores do empreendimento colocam responsabilidades no empreendimento, no empregador, que estas regras acabam influenciando diretamente na nossa prestação de serviço. E é sobre isso que nós vamos conversar. Então, quais são as principais responsabilidades, atribuições do Ministério do Trabalho e Previdência Social? A principal responsabilidade é fazer com que as empresas empregadoras, as empresas de um modo geral, cumpram, né, a legislação trabalhista, preservando assim os direitos dos trabalhadores, coibindo, né, e erradicando o trabalho infantil, o trabalho sem o fornecimento adequado de EPIs e até mesmo de EPCs, né, equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletivo, coibindo e erradicando o assédio moral, o trabalho sem vínculo empregatício, ou seja, sem carteira assinada, e outras formas de registros. Então, este é o papel do Ministério do Trabalho. E aí você pode se perguntar, ora, né, o que isso tem a ver comigo, que sou veterinário, RT, consultor técnico, e que, a princípio, atendo às exigências, à legislação determinada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, o MAPA, né? Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Muito bem, você fala assim, a princípio não tem nada, mas tem tudo a ver. Por quê? Quando o Ministério do Trabalho lança uma legislação, uma IN, que determina algumas exigências que preservam os direitos dos trabalhadores, eu vou exemplificar. A IN 36. Ela coloca sobre os frigoríficos algumas atividades que devem ser respeitadas, algumas preservações, como por exemplo, rodízio entre os funcionários. Se esse funcionário trabalha em área quente,
como escalda, caldeira, ou como área fria, abaixo de 12 graus, como por exemplo áreas de cortes, né, de frigoríficos de aves, câmaras frias, né, túneis de congelamento. Então, ou seja, estes funcionários que trabalham sobre essas condições devem ter algum descanso de intervalos de determinado período de trabalho. Então, isso tudo influencia no fluxo, na logística, na operação do produto final acabado que você deseja, que saia com qualidade, em quantidade e com qualidade, que venha atender às exigências impostas pelo consumidor e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou seja, pelo MAPA. Mas para que nós possamos obter este produto final acabado, nós somos submetidos a cumprir algumas regras impostas não pelo MAPA, mas sim pelo Ministério do Trabalho, que influencia diretamente na repercussão, no resultado do nosso trabalho. Então são intervalos, são pausas, são rodízios, e isso muitas das vezes faz com que você tenha que treinar mais do que 2, 3 pessoas para exercer a mesma atividade, porque ela tem um rodízio, né? Vamos dar um outro exemplo, a IN 76, que ela fala sobre as normas trabalhistas para o trabalho rural. Então, se a sua agroindústria é localizada, se a sua se o CRT de uma empresa que está localizada no meio rural, ou é uma granja, ou é uma fazenda, ou é um laticínio, ou é uma unidade de beneficiamento de ovos, ou seja, se ela está inserida no meio rural, nós temos que estar atentos às legislações trabalhistas que preservam os direitos dos trabalhadores rurais. Não que nós tenhamos que elaborar os programas de controle disso tudo. Não, não é isso. Mas nós temos que ter conhecimento destas leis para que possamos estar atentos, para que quando nós formos elaborar os nossos programas de autocontrole, nós estejamos atentos a estas situações. Tá certo? Muito bem, então voltando ao caso que eu comentei, que numa determinada empresa que eu presto assistência, fomos visitados pelos fiscais, pelos auditores fiscais do Ministério do Trabalho e da Previdência. E quais foram o que eles pediram, né? Dentro das coisas que eles pediram as análises de água, de potabilidade de água. Ora, quando nós, veterinários, responsáveis técnicos, elaboramos um programa de autocontrole, um dos primeiros programas de autocontrole, um dos primeiros PACs, quando nós elaboramos um manual de boas práticas, é de fato a potabilidade da água. E essa potabilidade da água não deve estar estabelecida apenas para o processamento dos alimentos, apenas para as áreas que manipulam alimentos, mas também e principalmente para o consumo humano, das pessoas que lá trabalham. Então, todas as torneiras, todas as fontes em que o ser humano se beneficia dessa água, essa torneira, essa fonte deve oferecer água potável. Então, já que nós vamos montar um programa de autocontrole de potabilidade da água para o estabelecimento, para manipular alimentos, para higienização de ambientes, máquinas, equipamentos e utensílios, também este programa deve contemplar a potabilidade da água para os colaboradores que lá desenvolvem as suas atividades. Lá pelas tantas, dentro do manual de boas práticas que você vem elaborando, você vai ter que elaborar o programa de autocontrole de higiene e hábitos higiênicos dos funcionários, né? E atendendo ao Ministério do Trabalho, nós temos que elaborar dentro do nosso programa
a comprovação da compra e da entrega de EPIs. Mais uma vez eu pergunto, mas o que isso tem a ver isso? Ora, tudo a ver entre Ministério do Trabalho e Ministério da Agricultura. Porque quando você elabora um programa de autocontrole, aonde em determinada local, determinado setor, se recomenda a utilização de luvas para que não se corte o dedo e que esse sangue do ser humano venha contaminar utensílios, bancada, equipamentos e o alimento ali processado e manipulado, né? Você tem que comprovar que você comprou esse equipamento de proteção individual e comprovar que entregou para o funcionário através de uma planilha aonde o funcionário vai registrar assinando que obteve, que teve acesso a este equipamento de proteção individual. E mais ainda, é de responsabilidade do empregador comprovar e fazer com que o funcionário utilize este EPI, sob pena de receber algumas advertências, que podem ser oral, né, verbal, escrita, né, suspensão e até mesmo, dependendo do número, se não me engano são 3 advertências pelo mesma falha, ele pode receber dispensa por justa causa. Então, ou seja, ao mesmo passo que nós estamos atendendo uma exigência, uma segurança na manipulação e processamento de alimentos, fazendo com que este funcionário utilize EPIs, nós também estamos fazendo com que o empregador, o empresário, o agroempresário, atenda às exigências impostas pelo Ministério do Trabalho. Ou seja, nós como consultores técnicos, como responsáveis técnicos, estamos atuando como um formador de opinião, como um instrutor do nosso empresário, blindando ele de sanções impostas pelos órgãos fiscalizadores. Então, ou seja, cabe a nós essa recomendação, porque do contrário, ele pode sofrer uma penalidade que coloque em risco a nossa atividade, coloque em risco a nossa prestação de serviço. Um outro exemplo que esse está muito claro e é um dos que eu mais gosto de abordar. Para que o empregado manipule e processe alimentos, ele tem que ter o ASO. O que é o ASO? Atestado de Saúde Ocupacional. Assim como todos os empregados de uma empresa tem que ter o atestado de saúde ocupacional. Esse atestado ele é admissional, ou seja, feito quando ele é contratado. Ele é periódico, de tempos em tempos ele tem que passar, né, pela assistência médica para renovar o seu atestado de saúde ocupacional. E ele é também realizado no período demissional, ou seja, quando ele é demitido, ele também passa pelo exame médico para poder obter esse atestado de saúde ocupacional. Porém, para os manipuladores de alimento, o atestado de saúde ocupacional deve, em algum momento do seu atestado, em cima, embaixo, em algum local, o médico que fez esse exame, que vai emitir esse atestado, que ele emita a seguinte informação: apto a manipular e processar alimentos. Não basta ter o atestado de saúde ocupacional, porque o atestado de saúde ocupacional ele pode ser para motorista, vigilante, segurança, é o mesmo. Porém, para o funcionário, o manipulador de alimentos, o atestado de saúde ocupacional deve conter a seguinte informação: apto a manipular e processar alimentos. Beleza? Tudo bem. Quem é que pode ter o ASO? Qual funcionário que pode ter o ASO? O que está registrado, o que está empregado, o que está com carteira assinada,
o que atende à CLT, certo? Consolidação das leis trabalhistas. Então, diarista não tem ASO. Aquele cara que é contratado para suprir uma demanda inesperada, para fazer um bico, esse cara não tem ASO. E qual que é a nossa responsabilidade em cima disso? Nós, como consultores e responsáveis técnicos. Todo colaborador que manipula processo, que manipula alimentos, que está dentro da linha produtiva, para atender às exigências do mapa, ele tem que ter o atestado de saúde ocupacional. E, para ter atestado de saúde ocupacional, ele tem que ter carteira assinada. Olha como os dois ministérios se cruzam. Então você chega lá, no seu estabelecimento, na sua agroindústria, na sua frigorífico, no seu laticínio, na sua sala de ovos, e você está acostumado a ver ali que trabalha 20, 30, 50, 100 pessoas dentro de setores. E um dia você chega lá e percebe que tem muito mais do que aquilo. Aí você fala, olha, mas o que aconteceu? Não, é porque teve uma demanda, a gente está atendendo aqui uma demanda inesperada, eu tive que chamar algumas pessoas que não são da área para trabalhar lá dentro e eu estou fazendo, estão contratados sobre regime diarista. Alto lá. Esse diarista, ele não tem carteira assinada. Portanto, ele não tem ASO. Se porventura sofreu uma fiscalização ou do Ministério do Trabalho ou do Ministério da Agricultura, e nas suas diversas esferas, federal, estadual ou municipal, CIF, CIE e SIM, e dentre as etapas que eles vão vistoriar, que eles vão fiscalizar, se eles forem fiscalizar a pasta do programa de autocontrole, intitulada como Higiene e Hábitos Higiênicos dos Funcionários, eles vão solicitar o atestado de saúde ocupacional dos funcionários para verificar se todos têm, se todo atestado contém aquela informação apto a manipular e processar alimentos, e ele vai ver que vai ter alguns funcionários que não têm o ASO, porque não tem carteira assinada. Então, a importância do RT e do consultor técnico em estar atento à importância da relação entre Ministério da Agricultura e Ministério do Trabalho. Ora, nós os profissionais capacitados, habilitados para implementar programas como o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Nós não somos os profissionais habilitados para elaborar o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Nós não somos. Quem são? Médico do trabalho e segurança do trabalho. Profissionais da segurança do trabalho. Mas nós temos a obrigação de ter conhecimento básico destes programas, da exigência desses programas, de programa de prevenção de riscos ambientais e programa de controle médico da saúde ocupacional. Por quê? Porque nós vamos lançar essas informações no nosso BPF. Nós vamos lançar essas informações no nosso programa de boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos. E vamos lançar lá no nosso programa de autocontrole que esta empresa cumpre com essas informações. Da mesma forma que nós não somos quem realizará a elaboração e a documentação relativa ao CIPA, a Comissão Interna de Programas de Prevenção de Acidentes. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Não somos. Mas nós temos que ter conhecimento de que uma empresa que tem um determinado número de funcionários, ela tem que ter
no seu corpo de funcionários, um grupo que pertença à CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tá certo? Então, esse é o convite que eu faço a todos os RTs e consultores que estejam atentos à importância da correlação entre Ministério do Trabalho e Ministério da Agricultura. Mais uma vez, ressalto, meu nome é Gilberto Marcos, sou RT e consultor em agroindústrias há mais de 10 anos e ajudo colegas a aumentar o número de seus clientes e o seu faturamento mensal acima de R$10.000. Gostou disto? Curta, compartilhe com quem você achar que é importante e comente para que nós possamos desenvolver relacionamentos e ir trocando ideias.